Não, não. Já estamos aqui em transmissão ao vivo. Ah, vou avisar os grupos aqui. Isso. Vamos aguardar um pouquinho até o pessoal entrar. Ah, não, essa aqui não. É uma outra aqui. Vamos ver aqui. Tá. A doutora Silvia já está me dando ok aqui. Né, está tudo certo aqui, tem colegas já ingressando, a doutora Paula, nossa delegada, a doutora Jéssica, integrante da comissão aí, especial da Seguridade Social, a doutora Silvia, que é a nossa secretária, diretoria. Então, já começamos aí a ter o nosso público aqui ingressando na nossa live. Bom, eu acho que nós já podemos dar início aí para ganharmos tempo. Uhum. Então, eu quero inicialmente agradecer imensamente aí ao Dr. Márcio Ars por se disponibilizar a fazer esse debate aí junto à nossa subseção de Farroupilha, trazendo um tema muito importante, muito relevante, e pelo que já tenho conhecimento, o senhor é uma das referências aqui no Estado em direito previdenciário, o que nos orgulha muito, né? E isso, de certa forma, é um trabalho aí muito bem feito da nossa comissão aí, que é liderada aí pela doutora Elusa, né, Calera da Silva, que é a que nos acompanha. Então, eu quero fazer já de imediato uma breve leitura aí do nosso tema e do currículo do palestrante, né? Então, o tema que nós vamos abordar hoje, como está aí destacado, é previdenciário as alterações e oportunidades trazidas pelo decreto 10.410, né? Para quem não sabe, esse decreto, ele altera o decreto 3.045, né, de 99, que, de certa forma, regulamenta a Lei 8.213, né, que trata dos planos de benefícios previdenciários. Então, é uma norma muito importante, trata-se de uma alteração muito relevante, e temos a certeza aí de que o tema vai ser muito bem abordado aí pelo Dr. Márcio e com a condução da doutora Luz. Então, quero lhe agradecer inicialmente aí, Dr. Márcio, pela disponibilidade em se fazer presente, né, nessa nossa live, e também a doutora Elusa aí, que tem feito um trabalho excelente, ela e todas as integrantes da Comissão Especial da Seguridade Social. Está sendo o doutor Márcio um dos destaques da nossa gestão, né, a comissão, pelo trabalho que vem desenvolvendo e que tem a desenvolver aí nos próximos meses e até o final da gestão. E tenho a certeza de que conseguimos lhe trazer aí para esse debate, né, que eu sei que a sua agenda é muito corrida, graças ao esforço aí da comissão aí, em especial aí da doutora Elusa. Então, eu queria passar a palavra aí para a doutora Elusa, né, que é presidente da Comissão Especial da Seguridade Social, para que faça também as suas considerações antes de passar a palavra aí ao doutor Márcio. Então, boa noite a todos. Em nome da Comissão Especial da Seguridade Social da Subseção de Farroupilha, agradeço a presença de todos, mas nessa noite, né, de atualização em direito previdenciário.
Agradeço também ao Dr. Márcio e estendo os agradecimentos que o Maurício fez por ter aceito o convite, né, para mais essa empreitada, além de ter aceito o convite anterior que a gente fez do seminário, né, Direito Previdenciário da Subseção de Farroupilha. O Dr. Márcio me conheceu em dezembro, lá na OAB de Porto Alegre, num evento, quando eu te convidei para participar do seminário. E, na ocasião, eu estava tentando contato com outro palestrante, um juiz federal, e o Márcio chegou do meu lado, percebeu a situação, disse assim, tu quer levar né, o outro palestrante para o seminário? Eu disse para ele que sim, que eu estava tentando conversar com ele, estava todo mundo ao redor, e o Márcio delicadamente se aproximou do palestrante, começou a conversar com ele, e trouxe o palestrante para perto de mim, o juiz, para conseguir conversar com ele, né. Então, o Dr. Márcio, além de ter um currículo enorme, que o Dr. Maurício já reportou, né, ser um professor brilhante, né, tá ali com o sócio fundador do G4, né, ele é uma pessoa super carismática, né, e bem animado. Além disso, eu admiro muito o senhor pela sua forma de pensar, né, como o senhor mesmo fala, que a gente tem que pensar fora da casinha. Então, nada melhor do que o senhor para vir falar sobre o decreto 10.410, que trouxe, depois de 8 meses de espera, né, alguma regulamentação, fora as portarias emitidas nesse período desses 8 meses, após a emenda constitucional. Então, espero que todos aproveitem, peguem suas canetas, papel, né, chamem os outros colegas e aproveitem o Dr. Márcio. Bom, primeiro, boa noite, muito obrigado. Eu não vou mais, vamos quebrar um pouco esse protocolo litúrgico do doutor e do senhor, por favor, gente. A gente está entre colegas, já entre amigos aqui, então vamos quebrar um pouco esse gelo e essa liturgia e vamos tratar de conversar mais informalmente até sobre o tema. Eu acho que a gente precisa disso atualmente. A gente tem sido tão assolado por modificações, por restrições aos direitos dos nossos clientes, a gente começa a ficar se sentindo até ameaçado na nossa profissão. Então, a gente tem que tentar trazer um pouco de leveza, um pouco dessa descontração que tu mesma mencionaste, Luz. Eu acho que é importantíssimo a gente tratar com seriedade as questões, mas sem descurar, assim, de uma certa leveza de espírito que a gente precisa ter, até para poder vencer algumas etapas desse processo todo de mudança que a gente está passando. Eu tenho costumado falar muito sobre um viés comportamental que o advogado previdenciarista precisa desenvolver nesse período de reformas e que outras reformas virão. Existe, sim, uma questão comportamental e eu acredito muito nisso. Quando a gente fala, e eu tive já falando sobre isso várias vezes, Maurício, desenvolvendo teses, nós vamos conversar sobre teses, como é que a gente desenvolve teses? Eu digo, olha, a primeira coisa para desenvolver uma tese é ser otimista. Senão não adianta querer desenvolver uma tese. Como é que eu vou desenvolver uma tese sendo pessimista? Como é que eu vou desenvolver uma tese? Como é que eu vou querer, por exemplo, descobrir uma possibilidade dentro de um processo amplo de reforma se eu vou para a leitura do texto com ar de derrota? Não tem como eu formular uma tese assim. Então, eu preciso entrar... Não estou dizendo que eu tenho que rir de tudo, não é isso. Mas eu tenho que entrar com fome. Eu tenho que ler aquele texto como quem procura um prato de comida e está desesperado para comer. E foi assim que eu fiz a leitura da emenda 103, e foi assim que eu fiz a leitura do decreto 10.410. Mas antes da gente entrar nos pontos, eu só quero agradecer a ti, Luza, pelo teu convite, desde o seminário, que não saiu, e eu fiquei muito entristecido. Mas vai sair. Vai sair. Ele vai ser, acho que virtual, talvez, eu não sei, mas enfim, de alguma forma ele vai sair, a gente vai estar junto, participando, mas é porque durante muito tempo eu fiquei recluso, me fiz recluso, assim, dentro da procuradoria eu procurava não aparecer muito, assim, dava aula nas pós-graduações, depois mesmo como advogado, fiquei os primeiros 3, 4 anos da advocacia praticamente focado no escritório, dando as minhas aulas, tinha o G4, que a gente trabalhava junto, mas esse mundo que apareceu agora,
de redes sociais e a gente podendo estar dialogando com o Brasil inteiro, é uma coisa mais recente e deu muito certo, o pessoal tem gostado do que a gente tem falado, eu acho que porque eu trago também esse espírito um pouco mais leve para a discussão, sim, apesar de não perder jamais o viés científico da discussão, o viés técnico da discussão e também a profundidade que é necessária para qualquer enfrentamento que se possa fazer em relação a temas tão complexos como são os temas previdenciários. E há pouco a gente falava aqui com o doutor Maurício, sobre a questão tributária, que também necessita, para ser enfrentada, de um aprofundamento teórico, um aprofundamento técnico. Não dá para começar a fazer esse tipo de trabalho sem um conhecimento. Mas vamos lá. E eu já vejo algumas pessoas aqui conhecidas, aqui, né, nos comentários ali, o Fred, que eu conheço lá de Novo Hamburgo, a própria Morgana, que eu conheço, então a gente já começa a ter alguma familiaridade, se sentir mais tranquilo e à vontade aqui, né? Mas dentro desse espírito de análise, quando veio a reforma da Emenda 103, a gente ficou muito preocupado, né? Mesmo no ano passado, quando nós fizemos o nosso evento, esse que nos encontramos, o G4 ficou responsável por tratar de algumas questões que tinha entendido que a reforma traria, né, como possibilidades. E lá eu já tinha trazido uma grande possibilidade, que já me parecia existente e hoje ela se confirma, que quando a gente foi para dentro da reforma e estudou os cálculos dentro da reforma, como os benefícios seriam calculados a partir de então, eu fiquei muito surpreso com o que eu li, porque estava melhorando a vida do segurado. E isso, talvez, num primeiro momento, tenha passado despercebido pela grande maioria dos colegas. Só que quando a gente vai com esse espírito de derrota para uma reforma, a gente vai enxergar só o que é ruim. E quando a gente vai com um espírito assim aberto, peito aberto, com uma certa coragem, uma certa ousadia, diz, não, eu vou encontrar alguma coisa ali dentro, a gente já descobre de cara algumas coisas. A primeira delas foi a questão dos cálculos, que eu imaginei que na primeira possibilidade de regulamentação iam corrigir. O descarte, né? Não foi corrigido. O descarte, na verdade, foi uma inovação que a reforma fez, que é interessante o descarte, ele é uma ferramenta importantíssima para o planejamento previdenciário, ele é uma ferramenta importantíssima para decidir qual o melhor momento para se aposentar, qual o melhor benefício que o segurado pode ter, e aliado ao descarte, a queda do divisor mínimo nas aposentadorias também foi fundamental. E imediatamente, quando veio a reforma da Previdência, eu pensei, os meus pedidos de aposentadoria por idade que eu tinha em andamento no período pré-reforma e que sofreriam o desgaste do divisor mínimo e provavelmente teria uma perda de valor significativo, eu vou fazer reafirmação da data de entrada do requerimento para pós-reforma, porque caindo o divisor mínimo, eu tenho uma nova possibilidade, e aliado à questão do divisor mínimo, eu ainda ter o descarte, eu posso daqui a pouco pagar uma contribuição nova, descartar tudo que eu tenho no PVC, se eu mantiver o mínimo necessário para aposentadoria, eu aumento minha renda de salário mínimo para R$ 3.600. Exato. Até eu acreditava que no decreto eles iam colocar um limitador. Eu também, só que ele não pode fazer. Só que o decreto não pode fazer. Sim, mas é que o decreto trouxe tanta inconstitucionalidade, né? Eu achei, eles vão tentar um limitador ali no descarte. Eu também achei. Mas eles não podiam trazer, porque assim, só quem pode mexer no artigo 26 da Constituição, da Emenda 113 é a lei. Né? O decreto não poderia fazer. E não fez. Então, a gente tem uma arma na mão capaz de, com R$ 1.200 de investimento, transformar uma aposentadoria de salário mínimo em R$ 3.600. Isso é possível fazer. Isso é absolutamente no escritório possível. Eu tenho alguns clientes que a gente está fazendo. Imagina, eu consigo ter um ganho de 250% no valor de um benefício que vai perdurar por pelo menos 18 anos. Pós 65 de idade de um homem, por exemplo. Vai durar 21 anos. Pós 62 anos de idade da mulher, por exemplo, por causa da expectativa de sobrevida. Então, com isso, a gente começou a desenvolver algumas questões importantíssimas do ponto de vista do planejamento previdenciário, que hoje, por exemplo, faz muito mais sentido ter esse produto dentro do escritório do que em outros momentos. Porque ano passado, por exemplo, o sujeito chegava no escritório, eu quero me aposentar. Tinha 2, 3 possibilidades de aposentadoria, e o descarte era automático, dentro das regras que já existiam, existia uma situação mais hermética nas regras de aposentadoria. E hoje isso ganhou uma flexibilidade conceitual que nos permite
trabalhar a maleabilidade do próprio sistema dentro dos nossos projetos de aposentadoria. Então, eu ter essa possibilidade me enriquece como profissional. Me enriquece como profissional, porque eu posso, de fato, exercer uma atividade que interfere na vida do meu cliente. Até então, eu dependeria quase que exclusivamente de terceiros para que o meu cliente pudesse satisfazer algum direito. Eu precisaria de um juiz, eu precisaria de um INSS. Agora, num projeto de aposentadoria, eu tenho um produto claro, com valor, e um produto em si mesmo. Ele tem valor por ele próprio. Eu não tinha o parecer previdenciário, agora eu tenho. Agora o planejamento previdenciário está muito rico. Muito! E aí, com isso, a gente acabou desenvolvendo alguns conceitos dentro do planejamento previdenciário. Quem tem me ouvido falar mais recentemente tem percebido isso. Eu tenho trazido um conceito que eu chamo pela abreviação, que é lá do mercado financeiro, que não tem nada a ver com direito previdenciário, mas que eu trouxe para cá. Eu adaptei para o direito previdenciário, que é o ROI, que é o retorno de investimento, que é o Return on Investment que os americanos criaram para definir justamente se uma empresa tem valor ou não tem valor na hora que eu compro a ação. Que é uma análise que os analistas de mercado, os analistas fundamentalistas de mercado, eles fazem, dentre vários outros fundamentos da empresa, eles analisam preço sobre lucro, eles analisam uma série de outros, o ROI é um deles. Né? Então, o ROI sendo um deles, eu trouxe para o direito previdenciário, claro que transformando um pouco para a nossa realidade previdenciária, para dizer o seguinte: o melhor planejamento previdenciário, Elusa e Maurício e colegas, não é o que traz a melhor renda mensal para o segurado, necessariamente. Não é. O melhor planejamento previdenciário é aquele que traz o melhor ganho, o melhor retorno no prazo que o sujeito vai receber o benefício. É o quanto ele investe e o quanto ele vai ganhar. Ah, mas como é que eu vou saber o quanto ele vai ganhar? Bom, só tem uma maneira. Eu tenho que trabalhar com a média, e a média é a expectativa de vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou trabalhar com a expectativa de vida. Ah, mas e se ele for um Oscar Niemeyer? Então o lucro dele é maior ainda. Ah, mas e se ele morrer no meio do caminho logo que se aposentar? Bom, isso acontece com todo mundo. Isso pode acontecer com qualquer um. Porque eu tenho que trabalhar com média. Qual é a média de expectativa de vida? Ah, é 83 anos aos 65? Ok, esse é meu número. E aí eu jogo para dentro de um planejamento e trabalho uma planilha final. E essa planilha final tem valor para o cliente, porque ele vai enxergar. Tu vai dar 4, 5 possibilidades para ele investir e trabalhar a previdência, finalmente trabalhar a previdência como um investimento também, né? Não só como um encargo, porque as pessoas entendem a previdência às vezes como um encargo ou só como benefício. Não, é um investimento. Às vezes obrigatório, na maioria das vezes, sim, é um investimento obrigatório. Mas já que é um investimento obrigatório, vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. E nós estávamos comentando aí, antes até de iniciarmos, que o planejamento previdenciário ele passou a ser uma ferramenta muito importante, né? Porque, ao contrário de antigamente, como tu comentaste antes, existiam teses de massa, né, aplicáveis a todos os casos. E hoje é necessário uma análise mais acurada de caso a caso para verificar os direitos e possíveis benefícios que cada segurado tem, né? Então, o direito previdenciário também está passando por uma mudança muito grande, né? Tá. Quando eu entrei na Procuradoria, Maurício, a tua observação ela é fantástica, porque quando eu entrei na Procuradoria, isso foi no ano de 2006, tá? O EPROC estava engatinhando, a gente ainda estava no início do Juizado Especial Federal, tinha recém 2, 3 anos ali da lei do juizado, e o juizado no EPROC, e o EPROC só trabalhava com as revisionais típicas, assim, que eram as revisionais de época. Eu chamo de revisionais de época. Por quê? Porque eu identificava a revisional pela DIB do benefício, pela data de início do benefício, eu já sabia se tinha revisão ou não. E essa massificação da advocacia, ela vulgarizou o direito previdenciário. Ela vulgarizou o direito previdenciário, colocou uma espécie de rótulo de atecnia no direito previdenciário. Porque o advogado não precisava desenvolver absolutamente nada. Ele entrava com uma petição de 2 linhas, a inicial podia ter 2 linhas. O benefício tem data em fevereiro de 95, logo no seu período básico de cálculo tem o mês de fevereiro de 94, razão pela qual requer a... Pronto.
Pronto, era uma frase, a inicial. O juiz já sabia exatamente o que fazer a partir dali, e não havia o que o INSS fazer em termos de contestação. Não havia. Eu cansei de contestar esses pedidos pro forma e olhava para os colegas e falava, por que a gente está contestando isso aqui? Isso é óbvio que o segurado tem direito, é óbvio que o INSS errou nas concessões. Aí, claro, depois de um tempo, houve reconhecimento em ação civil pública, daí o INSS resolveu... Ou seja, as coisas aconteceram muito depois. Então, houve escritórios que realmente incharam e cresceram e se proliferaram. Só que quando a gente vai para um 2020, e não é 2020, tá? A gente já está falando assim, a segunda década do século XXI no direito previdenciário mudou radicalmente esse cenário. Uhum. Porque o Poder Judiciário que utilizou o INSS, o Poder Judiciário Federal, eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque eu vivenciei isso estando na Procuradoria, e depois eu concluo isso como advogado. Quando o INSS foi utilizado pelo Poder Judiciário Federal, inconscientemente pode ter sido, mas ele foi utilizado como uma mola para a propulsão do desenvolvimento do Judiciário Federal. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque o Judiciário Federal ele abriu as portas para o segurado da Previdência, inclusive em momento que sequer requerimento administrativo era exigido, precisou o Supremo Tribunal Federal dizer o óbvio no tema 350. Dizer, olha, tu tem que ir no INSS primeiro para depois vir para o Judiciário. Né? Isso é o óbvio. Isso é evidente. Isso no tributário sempre existiu. Eu vou discutir o quê? É evidente que eu tenho que postular administrativamente para ter a pretensão resistida que me caracteriza o interesse processual. Isso é evidente, mas precisou o Supremo Tribunal Federal dizer isso. A gente perdeu anos e anos e anos de discussão para isso. E aí o Judiciário abriu as portas para quê? Para criar o Juizado Especial Federal. Para justificar o Juizado Especial Federal, porque daí eu tive uma massificação dos processos de incapacidade, junto com a massificação dos processos de revisão de benefícios por súmula 2 do TRF, que era a ORTN e a OTN dos anos 80, ou pelo RSM de 94, eram as duas revisionais grandes, depois surgiu a do 29.2, que é do auxílio doença, que é da aposentadoria por invalidez do auxílio doença. Então eu tive essas três revisionais grandes de época, e a partir disso o Judiciário abriu as portas para o segurado. Quando o Judiciário consegue encher os seus balcões com segurados, ele justifica a utilização do seu orçamento para crescer. E para fazer varas novas, e juizados novos, e varas novas, e juizados novos, expandir. Aí eu tinha Canoas, eu tinha Novo Hamburgo, daqui a pouco eu estou com não sei aonde. Eu tenho tudo que é lugar, agora tem vara federal. E olha onde é que a gente vai chegar, no fim da competência delegada. A gente acabou com a competência delegada agora. Uhum. Porque onde é que tem uma cidade, uma comarca que não esteja a 70 quilômetros de distância de uma justiça federal? Pelo menos no sul do país, é impossível a gente não encontrar. É muito raro a gente não ter. Então a competência delegada acabou. Para quê? Para empurrar tudo para o juizado especial. E aí, quando o juizado especial incha, justifica, cresce, faz a justiça federal expandir, chegou um momento que eles não têm mais como expandir. Bom, então agora vamos fechar a porta. Agora vamos fechar a porta. Agora não nos interessa mais esse bando de gente aqui batendo a nossa porta. Vamos por tema 350, ó, limita aqui, tem que requerer no INSS. E agora é o seguinte, se eu chegar num processo judicial e discutindo alguma coisa que minimamente eu não levei um documento lá para o processo administrativo, já estão julgando ausências de interesse e dizendo volta para o administrativo. Uhum. Quando o INSS não fez uma justificação administrativa e eu entro com o processo judicial, eu estou sendo punido, porque daí o juiz diz, não, volta lá, porque aí o INSS vai ter que fazer a justificação administrativa. Ou seja, estão jogando de novo para dentro, agora estão empurrando para o INSS o problema. Agora, o problema é teu, INSS. Exatamente. E agora com o decreto, na parte da alteração da ADER, conforme tu apresenta, a data que tu apresenta os documentos complementares, o que fere... Está casando as coisas, né? O que fere radicalmente, entendimento já consolidado pela súmula 44 da TNU, inclusive, e tem precedentes do STJ dizendo que sempre o benefício é devido desde a data do requerimento. O benefício é devido desde a data do requerimento. Aliás, o que a gente precisa entender, gente, é o seguinte: o que aconteceu, e agora entrando para o decreto, que eu acho que é importante mesmo a gente avançar, o que aconteceu com o decreto 10.410, né? O decreto 10.410, nós sabemos a origem do decreto. O decreto, ele parte do Poder Executivo, né? Então, ele não é um instrumento normativo primário. Ele não é um ato normativo primário, certo? Ele é um ato normativo secundário. O ato normativo primário é aquele que emana do poder legislativo, que tem generalidade, abstração, lê em sentido formal e material. Bom, o decreto não é.
nem em sentido formal, nem material, e inclusive o artigo 84 da Constituição veda a edição de decretos autônomos ou regulamentos autônomos, salvo para extinção de cargos ou para algumas situações muito específicas da administração pública. Artigo 84. Pois bem, quando a gente vê no decreto 10.410, que altera o regulamento da Previdência, que é o decreto 3.048 de 99, quando a gente vê que ele está trazendo algumas regras que confrontam jurisprudência consolidada, isso, para mim, está muito claro o intento. O intento é trazer rediscussão judicial de matérias já pacificadas. Porque tu trazes um elemento novo para o problema. Tu trazes um elemento novo para a discussão, que é uma previsão normativa que não tinha quando o judiciário pacificou determinado entendimento. Então, tu provocas a rediscussão daquela matéria. Quer exemplo disso? Esse que tu colocaste agora é um, né? Vamos tentar projetar aquilo que eu costumei chamar agora de desafirmação da DER, né? Tu tem a reafirmação. Aqui tu está desafirmando a DER. Quer dizer, eu fiz um pedido administrativo. A o INSS faz uma exigência, eu junto o documento, é dali para frente o efeito do benefício. Não, mas só um pouquinho. Eu constituí o direito quando eu solicitei o benefício. Por que agora, né? Então, está desafirmando a minha DER, né? Está desafirmando a minha DER. E esse é um exemplo, mas tem outros. A questão, por exemplo, do auxílio-doença por acidente de trabalho, ter sido retirado do artigo 65, parágrafo único do decreto 3.048, como uma das hipóteses de afastamento do trabalhador da atividade profissional e que ensejaria um reconhecimento do afastamento como tempo especial. Isso aqui é de uma atrocidade sem tamanho. Sem contar isso, mas porque assim, eu estou falando por enquanto só do auxílio-doença por acidente de trabalho, que estava na norma. Ele estava previsto no decreto. O que estava... Olha, digamos assim, o ardil de quem fez o decreto. Olha, assim, o caráter ardiloso de quem realmente descreveu as situações do decreto, ou quem escreveu esse decreto novo. Quando nós tínhamos um artigo 65, parágrafo único, dizendo que determinados afastamentos na atividade especial poderiam caracterizar ainda o período como especial, a despeito de não haver a exposição efetiva, férias, descanso semanal remunerado, né? Aí tinha ali incluído salário maternidade, está incluso. Isso. Estava incluso o auxílio-doença por acidente de trabalho. Como estava incluso o auxílio-doença por acidente de trabalho e não estava o auxílio-doença comum, o auxílio-doença comum, esta matéria acabou sendo judicializada. Olha, se o auxílio-doença por acidente de trabalho está previsto como passível de ser reconhecido como atividade especial, por que não auxílio-doença comum se a atividade precedente também for especial? Né? É uma questão de fatalidade. Pô, não foi uma doença ocupacional, mas há um afastamento de qualquer maneira, e a atividade que ele estava exercendo era especial. Então, é natural que haja uma consequência daquela atividade. E aí o tema foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, o tema 998. E o que o tema 998 disse? Olha, não há por que haver discrimen entre os dois. Olha, eu chego a pensar em requintes de crueldade aqui. Há uma maldade aqui. Porque o STJ diz, olha, não há por que ter discrimen. Se vale para um, tem que valer para o outro. E o STJ foi, e vê bem. Aí vem o decreto agora e diz o seguinte, não, então é o seguinte, nenhum dos dois vale mais. Aí tu muda a discussão, vê bem, porque antes o parâmetro para estender para um era a existência do outro. Agora nenhum dos dois existe. Eles tiraram os dois, né? Tiraram os dois. Então, de certa forma, isso reacende a discussão. Porque eu não tenho mais o substrato que eu tinha para chegar no paradigma do 998, eu não tenho mais. Eu não tenho mais aquele paradigma do auxílio-doença por acidente de trabalho. Agora nenhum dos dois vale. Então, e esse aqui me parece que é um ponto... Muita gente está defendendo como, não, tá ganho. Não. Eu não vejo assim. Eu não vejo que tá ganho. Talvez até acho que vai ser. Porque nada justifica, por exemplo, o salário maternidade valer como tempo. Valer como tempo especial. O auxílio-doença não. E o auxílio-doença não. O é mais grave. Sim. O que é mais grave? É contradição, uma contradição. Então, eu vejo que isso vai ecoar. Eu vejo isso como, Elusa e Maurício, oportunidades para a advocacia. Isso é uma oportunidade. Porque cabe revisional.
Sim, estão nos dando presentes. O INSS haverá de indeferir os benefícios e nós haveremos de buscar judicialmente. Então, isso aqui é uma oportunidade. E uma outra oportunidade, dentre outras tantas que existem, vou trabalhar algumas delas, mas uma segunda oportunidade ainda envolvendo benefício por incapacidade. O auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez intercalados com períodos de trabalho não valerem como carência. No regramento anterior ao decreto 10.410, já não valiam. Não valiam. Aí, aqui eu acho que é mais tranquilo da gente ganhar essas revisões. Por quê? Porque nunca houve parâmetro normativo permitindo. Nunca houve proibindo, mas nunca houve permitindo. Eu até, como professor de direito previdenciário, sempre achei que não deveria valer como carência. Porque eu entendo que carência é um conceito distinto do tempo de contribuição. E só que a jurisprudência se consolida, ou pelo menos aparentemente mostra um caminho de consolidação a partir dessa aproximação de conceitos, que eu discordo, embora a emenda 103 aproxime de fato esses conceitos. Muito, muito. Aproximou demais carência de tempo de contribuição. Mas no regime anterior, não. Eu tenho uma regra, no artigo 55, inciso 2º, da 8213, que é uma lei, que diz o seguinte: o período intercalado de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez valerá como tempo de contribuição, ponto. E foi a partir dessa regra que se construiu, por meio da primeira ação civil pública, aqui da quarta região, sempre a quarta região pioneira, né? Sempre. É impressionante isso, né? Que é a 2009, 7100004103, dígito 4. Esta ação civil pública foi a primeira ação civil pública. Ela teve julgamento de primeira instância por ilegitimidade do Ministério Público Federal, na propositura, porque se entendeu que não se estava diante de interesse coletivo. Mas, em segunda instância, o TRF supriu essa questão, ele passou por cima da questão da legitimidade, afirmou a legitimidade e julgou o mérito, quase como uma supressão de instância até aqui. Né? Poderia até discutir isso aqui, né? Porque não houve decisão de mérito no primeiro grau. Mas ele já fez ali a decisão no segundo grau. E aí ele deu a decisão, o INSS tem que reconhecer para carência, porque se vale para tempo, tem que valer para carência. Eu não concordo com esse silogismo, mas tudo bem. Serve aos meus clientes, vamos trabalhar com essa hipótese. Quando veio o STJ para julgar o recurso especial do INSS, ele disse, não, a decisão está perfeita, só que a abrangência dela é regional. Porque naquele momento, em 2014, vigorava no STJ o entendimento de que a abrangência da ação civil pública era dentro da circunscrição do órgão prolator da decisão. E o órgão prolator da decisão era o TRF4. Então, a abrangência seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso gerou uma redação esdrúxula na instrução normativa. Mas mas teve uma ação civil pública também no Rio de Janeiro, né? Aí eu vou chegar lá. Uma portaria, né? Vou chegar lá, exatamente. Aí o que acontece? Essa ação civil pública da quarta região gerou uma redação esdrúxula. Se não me engano, foi o artigo 153 da IN 77, que diz o seguinte: aos segurados residentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para eles, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez intercalados valem como carência. Para os demais, não. Então, se o sujeito é baiano, não tem direito. Se o sujeito é gaúcho, tem direito. Então, o troço é bizarro. Aí surge a ação civil pública no Rio de Janeiro. De fato, ela vem, né? Essa ação civil pública do Rio de Janeiro, que aí é o número mais comprido. Eu confesso que eu não decorei, mas eu tenho ela aqui. Depois eu vou passar para vocês um material aqui, vocês disponibilizam para a turma, não tem problema nenhum. Essa ação civil pública do Rio de Janeiro tem uma liminar deferida pelo juiz Fábio Souza. Ele né, quem deu essa liminar, né? E atualmente pende de recurso, e essa liminar gerou uma determinação que o INSS passasse a cumprir imediatamente em abrangência nacional, porque aí mudou a jurisprudência do STJ. O STJ agora entende que é a abrangência nacional das ações civis públicas, especialmente em matéria previdenciária. Então, tá. Aí sai uma liminar, sai uma determinação e sai uma portaria 12. Sai a portaria 12 determinando que se aplique. E aí vem o decreto e diz que não tem que aplicar. Como é que faz? E aí é uma hipótese de desmoralização do próprio editor do decreto, porque não é a portaria que está definindo a regra. É a vigência de uma decisão judicial que tu não pode discutir, a não ser pelos recursos judiciais cabíveis. Se ela transitou em julgado, ela transitou em julgado. Não é o caso. Então, tu tem que discutir dentro do processo. Então, eu tenho uma norma no decreto que não vai ser observada. Não pode ser observada pelo INSS, porque tem um comando judicial a ser obedecido. Então, essa é uma que certamente nós vamos ganhar se o INSS começar a dizer não, né? Eu ouvi uma discussão
em que eles estavam alegando que a partir de agora poderia ser discutido isso e não ser contado, né, como carência e tempo, porque agora, durante o auxílio-doença, pode ser contribuído como contribuinte facultativo. Eu não concordo com essa alegação, mas queria ouvir tua opinião. Sempre pôde. Eu sempre pude contribuir como facultativo, só que era absolutamente desnecessário contribuir como facultativo. E eu ainda vejo essa desnecessidade. Porque o decreto está criando isso porque ele não vai considerar. Porque ele está dizendo, ó, não vai valer como carência mais. Então, né, tenta contribuir. Mas eu não vejo que essa contribuição como facultativo seja justificativa para isso, entende? E, na verdade, nunca foi proibido contribuir como facultativo. A questão é, se eu estava em auxílio-doença e tinha vínculo de emprego suspenso, eu não deveria contribuir como facultativo. Não faria sentido nenhum eu contribuir como facultativo, né? E até porque o tempo valeria. Agora, continua valendo, eu não vejo nenhuma justificativa, pelo menos assim, não me ocorre agora uma justificativa para o sujeito contribuir como facultativo, a não ser, na antiga aposentadoria por idade faria sentido contribuir como facultativo. Por quê? Porque eu ganharia para cada número de 12 contribuições um acréscimo na aposentadoria. Agora nem isso, porque o acréscimo ele depende de tempo de contribuição, ele não depende de número de contribuições. Mudou o conceito, inclusive, para acréscimo de renda. Então, essa é uma segunda situação que eu vejo também, assim, bastante uma oportunidade para a advocacia. Isso não é tese. Isso não é tese. Para mim, não é tese. Isso está pronto. Isso já existe, né? Isso já tá liquidado, assim, para mim. É uma questão de reforço do que já foi decidido. É invocar decisões e precedentes. No primeiro caso, né, do tema 998, precedente qualificado. Precedente qualificado. No segundo caso, ações civis públicas de abrangência nacional, a segunda delas, pelo menos, com uma decisão vigorante. Não tem como não aplicar. Não tem como não aplicar, a não ser que o STJ diga, não aplica. Bom, não é o caso ainda, a gente ainda está com a vigência da decisão. O terceiro caso que eu queria chamar a atenção dos colegas é a supressão do auxílio-doença. Na verdade, a supressão não, a forma de apuração do valor do auxílio-doença. O que acontece? Na verdade, os benefícios por incapacidade, indiretamente, foram talvez os mais impactados pelo período reformista e pós-reforma. Acho que nada, desde 2015, desde 2017, a gente vem tendo, desde 2015, 30 de dezembro de 2014, a gente vem sofrendo ataques periódicos aos benefícios por incapacidade, aos benefícios não programados. Pensão por morte, benefício por incapacidade. Desde o momento em que se criou essa limitação aos 12 últimos salários, que foi lá com a MP 664, de 30 de dezembro, no apagar das luzes, de 30 de dezembro de 2014, e aí é que eu quero chegar também, que a gente não pode entrar muito nessa questão ideológica, partidária, governamental, porque quem fez essa MP foi a presidente Dilma. Então, não podemos nem dizer que foi o governo golpista ou o governo do Bolsonaro. Não. Presidente Dilma fez, nos 30 de dezembro de 2014, uma medida provisória que restringia a pensão por morte para cônjuges, estabelecendo período de duração para ela, para a pensão por morte, e ainda trouxe, dentre outras inúmeras alterações, essa questão aqui para o auxílio-doença na limitação dos 12 últimos salários, aplicando a pior das possibilidades para o segurado. Ou ele tem 91% da média dos 80% maiores salários até então, ou ele tem a média dos 12 últimos salários de contribuição, o que for pior. Uma lei previdenciária que regula direitos sociais, ela já não poderia ter em si uma expressão assim. A que for menor. Não pode ser assim no direito social, não pode ser assim. Mas foi, né? Foi, e isso foi observado, enfim. Só que, Elusa e Maurício e colegas, quando chega a emenda 103, ela traz integralmente a regulamentação de cálculos pelo seu artigo 26. E ao regulamentar os cálculos, ela diz o seguinte: a lei tratará desse assunto. Mas enquanto não vier a lei, o cálculo é esse aqui. Então, nós não estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Não estamos. Porque a norma constitucional de eficácia limitada, na clássica definição do professor José Afonso da Silva no livro Aplicabilidade das Normas Constitucionais, é aquela que não tem conteúdo suficiente para produzir os seus efeitos imediatos. E essa tem.
Ela produz todos os efeitos imediatos. O primeiro efeito de uma norma, que até uma norma de eficácia limitada produz. Até uma norma de eficácia limitada produz efeitos imediatos. Qual é? O revogar a lei anterior incompatível com ela. Isto ela produz. Então, o que acontece com o artigo 26 da lei? Isso está no livro do professor Zé Afonso. Aliás, leitura obrigatória para quem quer entender normas constitucionais. Não tem. Ou então a professora Maria Helena Diniz, que também tem uma classificação, que ela vai além, ela cria outras hipóteses, enfim. Mas a maioria parte daquilo que os americanos chamavam de normas autoexecutáveis e não autoexecutáveis. O professor Zé Afonso, dentro das executáveis, ele divide em duas. Né? Que é a norma de eficácia contida e a norma de eficácia plena. E aí, as não autoexecutáveis, a norma de eficácia limitada, que, aliás, é a classificação binária que os americanos têm, e ele dividiu em 3, outros dividem em 4, 5, enfim. Bom, quando eu tenho a norma do artigo 26, Elusa e Maurício, ela diz o seguinte: eu vou produzir efeitos até que uma lei me restrinja, ou me revogue. Eu tenho uma norma constitucional. Olha que interessante isso aqui do ponto de vista, né, teórico, né? Eu tenho uma norma constitucional, porque uma emenda é uma norma constitucional, com força de lei ordinária. Por quê? Porque ela pode ser revogada por uma lei ordinária. Revogada no sentido de que, a partir do momento que eu tiver uma lei dizendo como é que se calcula benefício, ela perde a sua vigência. Que interessante isso, né? Uma lei ordinária podendo modificar ou mesmo revogar tudo que foi disposto pelo artigo 26 de uma emenda constitucional. A própria emenda constitucional empresta a esse artigo 26 uma força de lei ordinária. Que incrível isso. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E aí eu tenho essa regra dizendo o seguinte: os benefícios previdenciários serão calculados assim. Quais benefícios previdenciários? Aqueles que dependem de cálculo de salário de benefício. E quais são eles? Auxílio-doença, aposentadorias, seja por incapacidade, seja aposentadoria especial, seja por idade, seja por tempo. São esses os benefícios que pressupõem o salário de benefício. Eu não estou regulando no artigo 26 da emenda o salário maternidade. Eu não estou regulando no artigo 26 da emenda a pensão por morte derivada de aposentadoria já vigente. Mas eu estou regulando a pensão por morte de quem ainda não está aposentado. Eu não estou regulando o auxílio acidente porque esse é baseado no auxílio doença precedente. Salvo se ele for concedido diretamente, porque daí eu vou ter que ter cálculo de salário de benefício. Então, sempre que eu tiver que calcular o benefício a partir do salário de benefício, que era definido no artigo 29 da 8213, eu vou ter que aplicar o 26 da emenda. Até que uma outra lei diga diferente. Então, o que acontece? Todo o artigo 29 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. É simples. Aqui o fenômeno de recepção não é um fenômeno de inconstitucionalidade superveniente, porque isso não existe no direito brasileiro. A inconstitucionalidade superveniente, nós não adotamos essa teoria. Nós nem podemos discutir em controle concentrado, por exemplo, uma norma anterior à Constituição Nova. Nós podemos discutir em controle difuso, em controle incidental, dentro do processo, como causa de pedir, jamais como pedido. Então, eu tenho aqui uma norma revogada, que é do artigo 29 da 8213. Totalmente revogada. Totalmente revogada. E, a partir disso, eu tenho um desdobramento. A queda do parágrafo 10 do artigo 29, que é justamente aquele que limita o auxílio-doença nos 12 últimos salários. Eu não posso dizer que o artigo 29 foi revogado numa parte e na outra não. Eu não posso aplicar ao auxílio-doença a média nova, que é pior ao segurado, porque não descarta os 20% menores salários. Eu não posso aplicar a média nova e ainda o limitador antigo. Que é isso que está acontecendo. O INSS aplica o 26 no que lhe convém, que é na média nova, sem descartar os 20% menores, mas, ao mesmo tempo, aplica o limitador dos 12 últimos salários. Não, não pode. Não pode fazer isso. O artigo 29 está revogado. Ah, mas o artigo 29, ele está 100% revogado? Está, salvo em direitos adquiridos, que eu vou usá-lo, mas não porque ele não foi revogado, mas porque ele vigorou até uma determinada data. E aí, se eu tenho direito incorporado, se eu cumprir todos os requisitos para o exercício do direito na vigência da lei que os previa, eu tenho um regramento vigente. É a hipótese de ultratividade da norma. Isso está na lei de introdução à norma do direito brasileiro, não sei o que estou dizendo. Então, a gente tem que entender todo esse panorama que envolve o direito das normas. Primeira coisa, isso pouco, desculpem eu dizer isso até, colegas, mas é verdade, poucos colegas conhecem isso.
O direito do direito, o direito das normas. Quantos de nós abrimos... geral, né? Teoria geral do direito, Maurício. Quantos de nós aqui damos a devida importância para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu estudei como LIC? Acho que vocês também, né? Lei de introdução ao Código Civil. Porque é importantíssimo. É a lei das leis. É a lei no tempo, é a lei no espaço, é lex specialis versus lex generalis. O que eu tenho? Quem que revoga quem? Quem que revoga quem? E como é que é? Qual é o limite? Tem limite para revogação? Tem a derrogação, tem a abrogação. Mas olha aqui, eu não posso aproveitar nada do artigo 29, a não ser no direito adquirido e duas outras únicas hipóteses que ficaram ressalvadas pela própria Constituição. Uma expressamente e outra implicitamente. Qual foi a expressa? Os parágrafos 7º a 9º do artigo 29. Por quê? Porque para a regra de transição do pedágio de 50% se aplica fator previdenciário. Tá, ali está ressalvado expressamente. Né? Ó, aqui nessa regra de transição, tu vai aplicar o fator previdenciário que é calculado na forma dos parágrafos 7º a 9º do artigo. Tá bom, isso aqui está preservado para aquela hipótese única e exclusiva. Ele não tem vigência para mais nenhuma, só para aquilo. Só para aquilo. E na hipótese que eu defendo, e que muitos estão defendendo, do portador de deficiência, porque aí, claro, a Constituição, a emenda 103, no artigo 22, ela leva o portador de deficiência para um lugar especial. Literalmente, né? O portador de necessidades especiais para um lugar especial. O que ela diz? A lei complementar deverá tratar de novo desse assunto, mas enquanto não vier lei, se aplica integralmente a lei complementar 142, inclusive no que diz respeito aos cálculos. E o que a 142 diz? Sobre cálculos, aplique-se o 29 da Lei 8213. Então, ali eu tenho uma ressalva explícita na Constituição de aplicação do artigo 29. Fora disso, é artigo 26 da emenda. É artigo 26. Mas só te interrompendo, que tu falou do deficiente, o que tu me diz do artigo 70J? Que ele manda aplicar a média nova? Ou qual parte? A média nova. A parte do deficiente. Sim, mas que ele manda aplicar a média nova? Uhum. Não, isso é um absurdo, não pode. Não pode. Por quê? Justamente pelo que eu disse. Quando o artigo 22 da emenda diz o seguinte, aplica-se integralmente ao deficiente, até que nova lei complementar regule a matéria, tudo que está regulado na lei complementar 142, vírgula, inclusive quanto aos critérios de cálculo, de apuração do seu valor. Só que a lei complementar 142 não tem uma fórmula de cálculo. Ela só diz se é 100%, se é 70% mais 1% para aposentadoria por idade, 100% na aposentadoria por tempo. Ela diz que aplica fator previdenciário se resultar em vantagem ao segurado, mas ela diz o seguinte, calcule-se na forma do artigo 29. Eu não posso invocar o artigo 26 para ela. Eu não posso invocar o artigo 26 para ela. Eu tenho que trabalhar nessa única hipótese com a média dos 80% maiores salários. Eu acho que essa é uma tese que vai estourar no judiciário, esse é meu receio. Esse é meu receio, porque ela vai gerar um impacto grande. Porque todas as concessões estão em tese equivocadas a partir de agora, né? Dos portadores de deficiência, das pessoas com deficiência. E isso vai impactar numa decisão judicial que vai primar, muitas vezes, pelo caráter e pelo viés econômico do que está sendo discutido ali, do impacto, né, econômico que isso vai gerar no INSS. Mas eu acredito que essa é uma tese importantíssima que a gente precisa desenvolver, mas ela não é a maior nem a principal na minha visão. Existem outras. Márcio, antes de tu passar, uma preocupação que eu tenho em relação ainda a isso, do cálculo do auxílio-doença, do deficiente, é que essas ações vão cair no juizado especial federal. Qual delas, do auxílio-doença? É. Sim. O valor de cálculo vai... Sem dúvida. Muitos do deficiente vai acabar. Nós vamos ter que trabalhar no juizado. A gente tem, hoje é uma coisa incrível, né, Luz? A gente tem medo do juizado, né? A gente tem medo do juizado, a gente não quer cair lá, né? É uma máquina de moer, né? É uma máquina, nem surpresa, eu não me surpreendo mais lá. Eu não me surpreendo mais no juizado, né? Eu já sei o que vai acontecer. É terrível isso mesmo. Mas eu parto de um pressuposto, assim, eu acho que há muita novidade aqui. Tá todo mundo tateando ainda nesse início pós-reforma. E eu não sei, daqui a pouco até o juizado vai se convencer de que tem coisa errada aqui, né? Eu acho o juizado muito difícil mesmo de lidar. Muito difícil. Talvez porque a gente tenha, na quarta região especialmente, uma discrepância muito grande entre o que o juizado decide e o que o tribunal decide.
né? Então, a gente tem realmente uma dificuldade de compreender, assim, por que esse distanciamento tão grande entre juízes de turmas recursais, por exemplo, e desembargadores que estão compondo ali as turmas do tribunal. Uhum. Mas eu concordo contigo, claro que vai cair no juizado, muita coisa vai cair no juizado, e a gente vai enfrentar esse tipo de problema. A gente vai enfrentar esse tipo de problema. Mas isso, os advogados também têm que procurar se especializar até mesmo para conseguir subir, né, com os recursos. Sim. E não se limitar apenas ao recurso ordinário e parar ali. Claro, claro. E é muito difícil o recurso nominado, né? Quando ele vai para a segunda instância, Isso, a gente nominado. tem que conseguir fazer o recurso para a turma regional aqui, caso tenha uma outra turma num outro estado da região julgando diferente, ou para a turma nacional quando houver. Aliás, aqui uma dica, tá? Quem quiser procurar paradigmas para a turma nacional, procura Sergipe. Sempre tem alguma coisa. Impressionante isso. Impressionante isso. Sempre, não, cara, é uma coisa incrível. Para coisa mais assim estranha que tu pensares em precedente, que para tu tentares fazer subir, ou para tu tentar ter o paradigma, né? O confronto, o dissídio. Sergipe, olha, tem umas coisas interessantes lá. Eles estão na frente, assim, em termos de entendimento. E aí a gente consegue buscar alguns paradigmas legais lá, assim. E aí depois mostrar, sim, obviamente, né, a divergência e tentar fazer subir para a TNU. Mas só para um último ponto, assim, que eu acho que nesse momento, assim, é interessante destacar, né? Eu sei que a gente já está caminhando para o fim aí, que é uma novidade da reforma da Constituição e que a regulamentação do decreto foi muito extrapolatória, assim, muito, extrapolou demais os limites de uma regulamentação plausível. A reforma da emenda 103, ela trouxe o não aproveitamento das contribuições ou dos salários de contribuição inferiores aos salários mínimos a partir da reforma da Previdência, a partir de 13 de novembro. Trouxe o não aproveitamento desses períodos contribuídos a menor, com valores inferiores ao salário mínimo, para fins de tempo de contribuição. Este é o novo artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, com redação incluída pela emenda constitucional 103. Então, eu não posso mais, mesmo como empregado, como outrora podia, eu ter a contribuição inferior ao salário mínimo, porque o meu vínculo era um vínculo, eu tinha uma carga horária reduzida, eu tinha um vínculo de 20 horas e recebia meio salário mínimo, por exemplo. Esse período sempre computou para o empregado como tempo de contribuição comum. Para o contribuinte individual e segurado facultativo, sempre houve a necessidade de complementação. Sempre houve a necessidade, porque o CNIS sempre acusou contribuição menor que o mínimo, né? Sempre acusou. Mas para o empregado, não. Para o empregado, não. Para o empregado doméstico, não. Para o avulso, não. Agora, sim. Então, o 195, parágrafo 14, traz uma restrição. E a gente está falando de direitos fundamentais, a gente está falando de direitos sociais. Normas restritivas interpretam-se restritivamente. Não posso dar ampliação, eu não posso dar interpretação extensiva, nem fazer analogia aqui para restringir ainda mais o direito. É algo que se aproxima do direito penal, em tese. Se aproxima um pouco daquelas analogias em malam partem do direito penal. Bom, eu não posso fazer interpretações restritivas, ampliativas, aliás, para questões que restringem direitos. O que acontece? Quando vem o decreto, o artigo 19e, caput do decreto, incluído pelo decreto 10.410, ele é uma catástrofe. Ele é uma catástrofe. Porque ele diz o seguinte: para fins de aquisição e manutenção de qualidade segurada, para fins de carência, para fins de tempo de contribuição e de cálculo de salário de benefício, os períodos contribuídos a menor não valerão. Ou seja, ele está confundindo filiação, inscrição e tempo de contribuição. Não podia fazer isso. Não podia fazer isso. Em nenhum momento a Constituição se refere às contribuições a menor como impassíveis de gerar a condição de segurado. Tanto que a Constituição fala assim, o segurado que contribuir a menor, ela já considera segurado. A própria expressão já diz que é segurado. E onde é que eu quero chegar com isso? Nos indeferimentos de pensão por morte, por exemplo.
Nos indeferimentos de benefícios por incapacidade que independem de carência, porque eu até posso aceitar, Elusa e Maurício, que esse dispositivo constitucional, no artigo 195, parágrafo 14, quando ele fala em tempo de contribuição, ele queira jogar dentro do mesmo bolo a carência. Eu até posso entender isso. Eu até posso entender que o não aproveitamento como tempo de contribuição também seja o não aproveitamento para fins de carência, até pela aproximação que os conceitos têm. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu até poderia entender que está dentro do mesmo bolo, tá? Dentro do mesmo alcance semântico, mas eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas eu até entenderia se a lei se limitasse a dizer, se o decreto se limitasse a dizer, não vale para carência nem tempo de contribuição, eu entenderia. E acharia discutível, talvez, teria um contraponto, talvez. Mas quando o decreto diz que não vale para aquisição da qualidade segurada, não, pera só um pouquinho. Isso é um outro instituto que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo tratado no artigo 195, parágrafo 14. Ora, imaginem um segurado que está contribuindo, ele começou a contribuir agora. Aí ele tem um vínculo que é intermitente, um vínculo com jornada reduzida, e ele está há 2 anos trabalhando em jornada reduzida, daqui a 2 anos ele está trabalhando em jornada reduzida, foi o primeiro emprego dele, ele está contribuindo por meio salário mínimo. Esse cara vem a falecer. Claro, a família teria o direito de complementar essas contribuições, ou de agrupá-las, ou de fazer aqueles procedimentos próprios agora das contribuições inferiores ao mínimo, que foram inicialmente regulamentadas no artigo 29 da emenda e que estão no artigo 19e e seus parágrafos ali distribuídos. Tá bem. Mas a família tem até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao falecimento. E se a família não fizer? E se não souber? Aí vai pedir o benefício e o cara não vai ter direito. E não, mas o que é pior? O que é pior? E se esse cara, que é empregado, olha isso, sofreu um acidente de trabalho? Ele não vai ter direito. Não vai ter direito a um benefício por incapacidade? Então, o seu empregador vai dizer para ele, cara, tu vai para casa porque os primeiros 15 dias eu te garanto. E agora tudo é isso. Ah, mas o INSS não dá. E eu vou te dar inapto pro resto da vida, né? Se eu sou empregador, eu dou inapto pro cara o resto da vida. Nunca mais tu volta aqui. Se eu não quero mais o cara, fico dando inapto pro cara. E aí? Como? Como é que o cara vai considerar que ele não é segurado? O cara está trabalhando, sofre um acidente de trabalho, ele não é segurado. Como que não é segurado? Da onde? Da onde que não é segurado? Nessa questão, como é que ficaria se a primeira contribuição, por essa interpretação, claro, né? Se a primeira contribuição, ela é abaixo do mínimo, ele pode recolher, complementar essa primeira contribuição, ou mesmo não complementando, ele não teria a qualidade de segurado? Não, acho que sim. Por isso que eu estou dizendo. Olha só, é tão indiscutível a qualidade de segurado, Elusa, que está se admitindo a regularização pós-mortem. É tão indiscutível que ele é segurado que está se admitindo a regularização pós-mortem, algo nunca aceito no âmbito dos contribuintes individuais, por exemplo, que exerceram atividade remunerada comprovadamente, mas não contribuíram e vem a família pós-óbito querer regularizar para poder ter pensão. Nunca pôde. A jurisprudência nunca aceitou isso. Agora, tanto pode que o decreto ainda prevê um procedimento para a família fazer. Eu não vejo como a primeira contribuição, ainda que pague a menor, se for complementada, ela vai valer para tudo. E ela já valeu para segurado. Eu vejo que para a condição de segurado, porque existem inúmeros benefícios que independem de carência. Por exemplo, quer ver uma coisa? Para a segurada empregada, por exemplo, que está recebendo salário que está recebendo meio salário mínimo, ela não vai ter salário de maternidade, então? Porque ela não é segurada? Como assim? É um contrassenso. Tem uma criança, nasceu, e agora? O que tu vai fazer, cara? É inacreditável onde chegou o decreto. É isso que eu quero dizer. O nível de extrapolamento. Isso aqui foi assim, foi uma coisa... Vamos bagunçar de vez o negócio? Vamos criar uma zona no direito previdenciário? Não, vamos criar uma zona no direito previdenciário de uma vez por todas e vamos voltar para o pré-histórico aqui. Vamos começar de novo. E jogaram tudo ali para dentro. Eu, como advogado, sincero e honestamente, eu tô achando ótimo. Como advogado, eu tô achando ótimo. Não me interpretem mal. Eu não sou insensível às dores do mundo. Não é isso. Mas, assim, eu tenho que sustentar uma família.
Eu trabalho. E meu trabalho tem que dar renda, porque senão eu faço outra coisa. Se a advocacia não me der sustento, eu vou fazer outra coisa. Então, para mim, enquanto advogado, essa confusão toda do decreto é maravilhosa. Porque vai me dar muita ferramenta para trabalhar. E é isso que eu vejo que os colegas precisam entender. A gente tem que separar o profissional da advocacia da pessoa, do ser humano que se compadece com a dor dos outros. A gente tem que separar um pouco isso. A gente tem que ter a frieza de análise do momento que a gente está passando e o que isso significa para a nossa atividade profissional, para a nossa categoria. Será que verdadeiramente uma reforma da Previdência é ruim para nós? E eu já pego aqui o gancho para finalizar, pensando no advogado do interior, que normalmente vai ser mais vocacionado a uma advocacia artesanal. Não tem mais outra forma de advocacia previdenciária que não seja artesanal. Aproveita essa chance, cara. Aproveita essa chance. Não tem como tu não aproveitares esse momento. Entende? Não tem mais como um grande escritório vir para a tua cidade sem conhecer ninguém e fazer uma varredura nas revisionais de RSM e simuladores, porque não vai mais acontecer isso aí. Então aproveita que tu tá na ponta certa, perto do cliente, e vai até ele. Esse cara vai precisar de um planejamento. Ah, mas ele não pode pagar? Pode sim, as pessoas pagam. As pessoas pagam por um bom produto, as pessoas pagam. Por um mau produto, as pessoas não querem pagar. Né? Então, valorizem o trabalho que vocês têm, valorizem o conhecimento que vocês têm, valorizem as oportunidades que as trapalhadas de quem comanda esse país está gerando para nós. Essas trapalhadas estão gerando oportunidades incríveis para a advocacia previdenciária. 80 milhões de clientes à disposição no Brasil inteiro. A gente com as redes sociais a 1000, tendo cuidado, obviamente, sempre da propaganda institucional, porque isso é uma coisa muito séria, a questão da ética é muito séria, mas aproveitem a oportunidade para a advocacia. Se o cliente está com problemas, ele só tem uma maneira de solucionar, com um profissional qualificado. Sejamos esse profissional. Interpretemos a legislação com esse caráter otimista para a nossa atividade profissional. É ruim para o segurado? Bom, pode ser ruim para ele. Mas então vamos minimizar esse lado ruim para ele com o conhecimento que a gente possa ter. Né? Então eu acho que é por aí que a gente começa a construir uma nova advocacia previdenciária, artesanal. Mesmo os grandes escritórios vão ter que se adaptar a isso, vão ter que fazer artesanal. É planejamento previdenciário, não tem como... Tu até pode escalar um planejamento previdenciário. Tem um modelo, eu criei um modelo de planejamento previdenciário. Criei uma ideia de planejamento previdenciário, mas cada caso eu vou ter que parar para sentar e fazer. Não tem como fazer, fiz todos, recorta e cola. Não é assim. Eu vou ter que analisar o tempo dele, eu vou ter que ver o CNIS dele, eu vou ter que ver a carteira de trabalho dele, eu vou ter que botar numa planilha os períodos dele, vou ter que projetar as rendas dele, tem que fazer. É artesanato. E é com isso que eu me despeço, pelo menos dessa parte inicial, né, com um pouco de voz, assim, tentando dar um otimismo para o colega que está talvez mais murcho diante do cenário de reforma, porque eu sou muito animado com isso. E quem tem me ouvido falar tem visto que não é da boca para fora. Eu falo sempre sobre isso e com esse entusiasmo mesmo de quem está acreditando muito no futuro da nossa advocacia previdenciária, cada vez mais qualificada, cada vez mais importante e cada vez menos espaço para aventureiros, que eu costumo chamar de previdenciadores. Sejam previdenciaristas, não sejam previdenciadores. Previdenciadores causam dores nos seus clientes. Previdenciaristas resolvem problemas. Sejam previdenciaristas, dediquem-se a isso e vocês vão recolher frutos. Com certeza vocês vão colher frutos, podem ter certeza disso. E é isso que eu queria dizer e agradecer muito pela oportunidade que vocês me deram. E eu quero muito participar desse seminário, desses eventos de vocês aí. Presencialmente vai ser melhor ainda. Exatamente. Bom, Elusa, queres fazer alguma consideração? Antes de fazer a minha consideração final, só quero perguntar uma coisa ainda para o Márcio. Vamos ver. O decreto, ele teve essas questões de oportunidades, né, que a gente vai trabalhar ainda em cima disso, mas ele também trouxe, no meu ponto de vista, algumas coisas com uns pontos positivos, né, algumas regulamentações positivas. Dessas positivas, assim, qual que mais te atraiu, assim, qual que mais te chamou a atenção? As positivas... Eu acho que tem muita norma de procedimento ali. Eu ouvi muito o Triquês falando sobre isso,
né, sobre a questão de procedimentos, de algumas normas de processo administrativo, algumas atualizações que me parece que são importantes ali, né, não elencaria todas elas assim, mas eu acho que tem algumas regras de procedimento que parecem ser bastante atuais, né, sobre benefícios mesmo, assim, agora, claro, finalmente veio para dentro do decreto as atividades concomitantes se somarem, que me parece que era natural que fosse acontecer, mas, assim, tem muita regra que está no decreto que veio não para regulamentar a reforma da Previdência, mas para regulamentar um déficit de regulamentação que nós tínhamos, né? Porque durante os últimos anos a gente teve algumas legislações alterando a 823, e nem tudo foi trazido para dentro do regulamento da Previdência, e agora parece que aproveitaram o contexto para trazer tudo isso, né? Então, eu acho que basicamente, assim, as regras mais importantes de procedimento ali, claro, tirando essas questões de reafirmação de DER, tirando essas questões de desafirmação de DER, que eu estou chamando, né, que estão prejudicando o segurado, que é uma tentativa, na verdade, de trazer uma restrição, ainda sem lei, lembrando que o PL 6160, ele já trazia essa ideia, né? Ele traz essa ideia, o projeto de lei 6160, de estabelecer como um marco definidor para o início do pagamento do benefício ou os efeitos financeiros quando a documentação esteja apta para o servidor do INSS, mas tirando essa regra de procedimento, acho que as demais regras de processo administrativo me parece que avançaram, assim. Tem um artigo 176 também, que o Alexandre esses dias falou, que agora não me foge exatamente do que ele trata, eu te confesso, assim, que não tenho todas elas na cabeça, não. Mas tem coisa boa, sim, tem coisa boa. Tem ajustes que foram importantes dentro do decreto. E vê bem, eu não acho que tudo que eu falei aqui sejam normas ruins, tá? Eu acho que elas são oportunidades boas para nós, né? Elas acabam sendo oportunidades para nós. Não significa que, claro, são prejudiciais ao segurado e trazem oportunidades para nós. São verdadeiras afrontas à jurisprudência consolidada e nos trazem oportunidades. Mas eu acho que, num contexto geral, assim, o decreto ele foi mais benéfico para a advocacia do que prejudicial para a advocacia. Eu entendo, pelo menos, dessa forma, né? Então, agora o doutor Márcio de novo. Apesar de a gente já conversar, chamando pelo nome só, né? Mas muito obrigada por nos atualizar, né? E nos trazer essas atualizações e a tua forma de pensar, o teu ponto de vista, em cima dessas novidades que o decreto trouxe bastante extensão até, né? Ele é bem intenso. Nessa noite, trazer com uma leveza, né? Com essa tua leveza natural. Então, muito obrigada por ter aceito. E para aqueles que, então, né, estão participando, que ouviram a gente falando ali do seminário, na semana que vem a gente vai ter novidades sobre o nosso primeiro seminário aqui da subseção de Farroupilha. Muito obrigada. Tá bom, eu Maurício. Márcio, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz aí com a tua explanação. Eu acho que tu tens a didática de um professor e o conhecimento aí de um mestre do assunto. Tu conseguiste enfocar os pontos críticos desse decreto, tu conseguiste apresentar oportunidades para a advocacia, o que é muito, muito bom. Nós vemos que, a partir desse decreto, nascem inúmeras questões controvertidas que vão gerar um espaço muito grande aí para a atuação do advogado que atua na área previdenciária. Então, eu acho que foi muito boa, muito lúcida, muito clara a tua explanação, tu conseguiste, de forma muito didática, trazer muitos elementos que, certamente, pelos elogios que nós estamos vendo aqui nos comentários, aí demonstram aí que fizemos uma escolha acertada, né, Lúcia? Então, quero te agradecer em nome da subseção de Farroupilha. Temos aí a presença aí de toda a nossa diretoria, inúmeros colegas aqui de Farroupilha, de todo o estado. Temos também o presidente Dante Dal Castelli Neto, da OAB, presente aqui, um colega nosso. E certamente aí
todos os que assistiram aí tiveram a satisfação aí de prestigiar. Por fim, tu comentaste aí, de repente, de fornecer um material. Eu não sei se a Elusa pode ficar com esse material, e não sei, Elusa, se a gente passa o e-mail da OAB, ou podemos passar o teu, para que quem está assistindo a live e tiver interesse possa ter acesso ao material. Pode ser o e-mail da subseção. Isso. Tá, então, Isso. Eu remeto para o Alexandre o material. Tá, então deixa eu só verificar aqui, conferir o e-mail da subseção. farroupilha@oabrs.org.br. Aí o pessoal entra em contato com vocês para pegar o material, é isso? Aí envia o e-mail solicitando para a subseção, que aí nós vamos pedir para o pessoal encaminhar aí e responder para todos que tiverem interesse. Então, fica aqui, Márcio, mais uma vez o nosso agradecimento, né, pela tua disponibilidade em ceder esse profundo conhecimento aí para todos nós e a todos os colegas aí que participaram aí da nossa live. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa Valeu. noite. Obrigado. Obrigada.